Quando cheguei ao ashram, imaginei que minha rotina seria feita apenas de meditação, estudo e silêncio. Mas logo percebi que o caminho do espírito se manifesta, antes de tudo, nas coisas simples. Sri Yukteswar me entregou uma vassoura e apontou o pátio. Antes de varrer as nuvens da mente, aprenda a varrer a poeira do chão. A princípio, confesso que senti um certo espanto. Como um buscador da verdade divina poderia ser chamado a tarefas tão banais? Mas bastaram alguns dias para eu compreender o profundo ensinamento escondido na simplicidade. Cada ato, por menor que parecesse, varrer, preparar o alimento, limpar o templo, era uma forma de meditação em movimento. O mestre dizia que o verdadeiro yogi não se define pelo tempo que passa de olhos fechados, mas pela capacidade de manter a consciência desperta em tudo o que faz. Trabalhar com atenção é orar com as mãos. A princípio, eu lutava contra o tédio e a distração, mas aos poucos comecei a perceber algo novo. Quando o corpo se movia em silêncio, o coração se tornava mais leve e a mente mais clara. A cada movimento repetido, a presença se fortalecia, e descobri que o chão que eu varria não era apenas o pátio, era a minha própria mente. No ashram, todos os gestos eram sagrados. Cozinhar, cuidar das flores, acender uma lamparina. Nada era feito por vaidade, mas por devoção, e compreendi que o trabalho externo é apenas o reflexo do trabalho interior. O mestre observava em silêncio, como quem molda o caráter sem precisar dizer muito. Ele sabia que, para quem busca o divino, cada ato cotidiano é um altar, e que aquele que serve com o coração desperto transforma o mundo ao seu redor, mesmo sem perceber. Com o passar dos dias, percebi que o serviço era um espelho. Tudo o que eu acreditava já ter superado, orgulho, impaciência, vaidade, emergia silenciosamente enquanto eu varria o chão ou lavava os utensílios do templo. Sri Yukteswar costumava dizer: o ego é o último pó a ser varrido. Havia momentos em que o cansaço físico despertava pensamentos de injustiça. Por que eu, um estudante da ciência espiritual, deveria fazer tarefas tão simples? Mas sempre que essa voz surgia, uma outra, mais suave, mais profunda, me lembrava: se você não pode servir a terra, como servirá ao céu? Foi então que compreendi que o trabalho é o campo onde o eu inferior é lapidado. Não se trata do que fazemos, mas de como fazemos. Quando o coração está presente, até o gesto mais simples se torna sagrado. Certa manhã, enquanto eu limpava o chão do pátio, uma percepção profunda me atravessou. O mesmo sol que brilhava sobre o mestre brilhava sobre mim. O mesmo ar que o sustentava, sustentava a mim. Naquele instante, desapareceu a diferença entre servir e ser servido. Tudo era um mesmo fluxo de vida. Quando a mente se torna silenciosa no trabalho, o trabalho se torna oração. A partir desse dia, passei a encarar cada tarefa como uma oportunidade de comunhão. As mãos se moviam, mas o pensamento estava voltado ao divino. E assim, sem perceber, descobri que a devoção verdadeira não se mostra apenas no templo, mas no modo como tocamos a vida em cada instante. Sri Yukteswar, ao me ver em silêncio, sorriu e disse: agora sim você começa a compreender o que é servir. A vida no ashram era despojada, quase austera. Dormíamos em esteiras finas, comíamos arroz, frutas e legumes, e nossos dias se dividiam entre estudo, meditação e serviço. Nada era em excesso e nada faltava. A princípio, o corpo estranhava, mas aos poucos, a alma começava a respirar leveza. Sri Yukteswar dizia com frequência: quem é dono de muito é possuído pelo que pensa possuir. Essas palavras ecoavam em mim a cada vez que eu observava o modo como ele vivia. Tudo em seu quarto era simples: uma pequena cama, alguns livros e uma lamparina. Mas havia ali uma atmosfera de plenitude que nenhuma riqueza poderia comprar. Comecei a entender que a simplicidade é uma forma de liberdade. Quando não estamos ocupados acumulando, temos espaço para perceber. E perceber é viver.
Muitas pessoas buscam o divino em templos distantes, mas o perdem nas pequenas distrações do cotidiano. O mestre nos ensinava que a espiritualidade não está em renunciar ao mundo, mas em renunciar ao excesso. O excesso de desejo, de ruído, de pressa. A mente simples é como um espelho limpo. Reflete o divino sem distorção. No silêncio da rotina simples, comecei a notar que minha mente se tornava mais clara e meu coração mais sensível. Os sons da manhã, o perfume das flores, o riso dos outros discípulos, tudo parecia impregnado de uma beleza nova. Era como se a vida, antes escondida sob o peso da complexidade, revelasse seu verdadeiro rosto. A simplicidade, descobri, não é ausência de coisas, é presença plena no que existe. Você está gostando desse conteúdo e quer ajudar o canal? Então é hora de deixar o seu like e se inscrever. Certa tarde, um visitante chegou ao ashram trazendo presentes. Roupas novas, incensos caros e frutas exóticas. Os discípulos ficaram admirados, mas Sri Yukteswar recebeu tudo com um sorriso sereno e, sem hesitar, distribuiu cada item entre os necessitados da vila próxima. Ao final, ele manteve apenas uma fruta simples nas mãos e disse: "A mente que precisa de muito ainda não descobriu o sabor do suficiente." Aquela cena me marcou profundamente. Percebi que o mestre vivia com total naturalidade o que nós tentávamos entender com a razão. A verdadeira abundância não está em possuir, mas em não precisar. Nos dias seguintes, algo dentro de mim começou a se transformar. A vontade de ter foi cedendo lugar ao prazer de ser. O gosto pela aparência deu espaço ao valor da presença. Eu descobria que, quando a alma se contenta com o simples, o mundo inteiro se torna generoso. Quem aprende a viver com pouco, jamais será escravo do medo de perder. A simplicidade trazia uma sensação de pureza, como se o coração respirasse melhor. As tarefas do dia a dia, antes comuns, passaram a ser pequenas celebrações. Lavar um prato, acender uma lamparina, observar a luz do entardecer, tudo se tornava uma forma de oração silenciosa. Foi então que compreendi. A simplicidade não é o caminho para a espiritualidade. Ela é a própria espiritualidade vivida, pois quem se liberta do supérfluo encontra o essencial, e o essencial é sempre divino. Naquela noite, ao meditar, senti um silêncio novo, profundo, que parecia conter todas as respostas, e entendi o que meu mestre sempre quis dizer. A simplicidade é o portal por onde Deus entra sem precisar bater. Com o tempo, percebi que Sri Yukteswar dava tanta importância ao caráter quanto à meditação. Ele dizia que um homem pode ter dons espirituais, mas sem integridade, esses dons se tornam fardos. A luz sem pureza queima, não ilumina. Certa manhã, um discípulo cometeu um erro ao mentir sobre uma pequena tarefa. Sri Yukteswar não o repreendeu com raiva, mas com uma calma tão firme que fez todos nós refletirmos. Ele disse: "A verdade é como o sol. Você pode tentar escondê-la, mas ela voltará a nascer dentro de você e te cegará até que a aceite." Aquelas palavras me acompanharam por dias. Comecei a observar meus próprios pensamentos e percebi como pequenas omissões e justificativas sutis surgiam sem que eu notasse. O mestre ensinava que o autodomínio começa na honestidade interior, o reconhecimento sincero das nossas intenções. Aprendi que caráter não é algo que se constrói com discursos, mas com escolhas invisíveis. É quando ninguém está olhando que a alma revela quem realmente somos. E cada vez que escolhemos a verdade, mesmo quando ela dói, algo em nós se fortalece silenciosamente. Sri Yukteswar dizia: "O caráter é a vibração estável da alma. O poder espiritual não está nas palavras, mas na frequência de quem as diz." Compreendi que o caminho espiritual é o refinamento dessa vibração. A disciplina purifica o corpo, a meditação purifica a mente, mas é o caráter que purifica a presença. E foi assim que entendi que a força do verdadeiro discípulo não vem do que ele sabe, mas do que ele é,
quando o silêncio o observa. Certo dia, Sri Yukteswar me enviou à cidade para resolver um pequeno assunto no mercado. Era uma tarefa simples: comprar alguns mantimentos e retornar ao ashram. Mas ao chegar lá, um homem começou a discutir comigo, tentando me enganar no valor da compra. Senti a raiva subir como um fogo. Por um instante, quis responder, provar que eu estava certo, impor a verdade pela força. Mas no fundo, ouvi a voz calma do mestre ecoando em minha mente. Quem perde a paz para vencer uma discussão, já perdeu antes de falar. Respirei fundo e me calei. Entreguei o dinheiro, peguei o que precisava e fui embora em silêncio. Durante o caminho de volta, a mente ainda buscava justificar o impulso que eu havia contido, mas algo mais profundo, mais silencioso, me observava. Era como se uma nova força estivesse nascendo, a força de não reagir. Quando cheguei ao ashram, o mestre me olhou antes mesmo que eu dissesse qualquer coisa. Sorrindo discretamente, comentou: "Hoje você trouxe mais do que víveres, trouxe domínio sobre si mesmo." Naquele instante compreendi. O verdadeiro poder espiritual não é controlar os outros, mas controlar a própria energia. Não é vencer debates, mas vencer os impulsos que nos afastam da paz. O caráter é a muralha invisível que protege o espírito da tempestade das emoções. A alma forte não é a que impõe, é a que permanece serena quando tudo tenta perturbá-la. Desde então, comecei a notar que a presença de Sri Yukteswar era a própria encarnação dessa serenidade. Nada o abalava, nem elogios, nem críticas, nem imprevistos. Era como um lago silencioso que refletia o céu, independentemente das nuvens. E entendi que essa estabilidade é o verdadeiro milagre do discipulado. Com o tempo, percebi que o serviço não era mais uma obrigação, mas um estado de ser. As tarefas que antes pareciam simples ou cansativas, preparar o alimento, cuidar do jardim, limpar o templo, agora se tornavam momentos de pura alegria silenciosa. Eu começava o dia com uma sensação de gratidão, e essa gratidão se transformava em energia viva. Era como se cada gesto fosse uma forma de comunicação com o divino. Quando eu servia, sentia-me unido à força que move todas as coisas. Sri Yukteswar dizia: "O serviço é o amor em movimento." E eu começava a compreender o que ele queria dizer. O trabalho feito por dever pesa, mas o trabalho feito com amor liberta. Aquele que serve com o coração desperto não busca reconhecimento, porque o simples ato de servir já é a recompensa. Uma manhã, enquanto ajudava um dos discípulos doentes, percebi algo que nunca havia sentido antes. Ao tocar suas mãos, uma paz suave percorreu todo o meu corpo. Era como se uma energia doce fluísse espontaneamente, não de mim, mas através de mim. Naquele instante, compreendi que o amor, quando é puro, se torna canal da própria vida divina. Servir é lembrar que Deus se disfarça de todos os que cruzam nosso caminho. A alegria que nascia desse estado não dependia de circunstâncias externas. Era uma alegria que vinha de dentro, como se cada célula do corpo sorrisse em silêncio. E descobri que, quando servimos com amor, não apenas ajudamos o outro, nós nos curamos junto. Com o passar dos meses, o serviço tornou-se minha oração constante. Já não havia separação entre o que eu fazia e o que eu sentia. Percebi que servir é agir com o coração em silêncio, e que o amor verdadeiro não precisa ser anunciado, ele simplesmente flui. Certa vez, enquanto cuidava das plantas do jardim, Sri Yukteswar se aproximou e disse calmamente: "A planta não se apressa para crescer, e ainda assim oferece sombra e perfume a quem passa. Sirva como ela, sem pressa e sem esperar retorno." Essas palavras se tornaram um mantra vivo dentro de mim. Comecei a ver o divino em tudo, nas flores, nas pessoas, nas pequenas coincidências da vida. E compreendi que servir não é um gesto de quem ajuda alguém menor, mas o reconhecimento de que somos todos expressões do mesmo todo. O verdadeiro servidor
não vê mãos separadas. Ele vê Deus servindo a Deus. Havia uma alegria indescritível em perceber isso. Aquela sensação de cansaço que às vezes acompanha o esforço humano desaparecia completamente. O corpo podia se cansar, mas a alma parecia cantar. E quanto mais eu me dedicava a servir, mais o ego se dissolvia, como o gelo que retorna à água e deixa de ter forma própria. Foi então que compreendi uma das lições mais profundas do Mestre. Servir é esquecer-se de si mesmo até lembrar-se de quem realmente é. Aquele que serve com amor toca a eternidade, porque o amor, quando é puro, nunca se esgota, apenas se transforma. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o ar entrar e sair. Leve, constante, como o fluxo silencioso do serviço verdadeiro. Agora, recorde uma tarefa simples do seu dia. Algo pequeno, talvez até banal. Varrer o chão, preparar uma refeição, cuidar de alguém. Imagine-se fazendo isso com total presença, com o coração tranquilo e a mente em silêncio. Perceba que nesse instante não há separação entre o sagrado e o comum. Tudo o que é feito com amor torna-se um gesto de comunhão. Sri Yukteswar costumava dizer: a alma evolui quando o servir substitui o querer. O serviço é a ponte entre a fé e a ação. É onde a meditação se transforma em movimento e o amor se manifesta em gestos concretos. Simplicidade, disciplina e caráter. Essas três virtudes sustentam a alma como os pilares de um templo invisível. Quem serve, purifica o coração. Quem vive com simplicidade, liberta a mente. E quem age com caráter, irradia uma luz que o mundo reconhece, mesmo em silêncio. Enquanto respira, sinta essa luz em você, serena, estável, viva. Ela é a mesma que moveu todos os mestres, a mesma que pulsa agora em seu peito. E quando abrir os olhos, leve esta lembrança. A grandeza não está em ser servido, mas em servir com alegria. É nesse gesto humilde que o divino se revela. Não no alto das montanhas, mas no coração que oferece sem esperar retorno. No próximo episódio, seguiremos essa trilha interior falando sobre fé inteligente, devoção sem fanatismo, onde mostrarei como equilibrar o amor divino com o discernimento da razão desperta. E se esta mensagem ressoou com você, lembre-se de deixar o seu like. Ele ajuda este ensinamento a alcançar mais pessoas e mantém viva essa corrente de luz entre nós.